Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui a segunda parte da explicação de princípios físicos na medicina nuclear. E aqui a gente vai conhecer uns conceitos aí que são também utilizados para a gente determinar o tempo de exposição do paciente ao procedimento dentro do exame de medicina nuclear. Então, a unidade que nós utilizamos aí dentro do campo da medicina nuclear é a unidade de Becquerel, que é a unidade de atividade dos radionuclídeos, né, ou nuclídeos, que são utilizados dentro da medicina nuclear. Então, toda essa emissão, esse processo de decaimento, de desintegração dos radionuclídeos para realizar exames de medicina nuclear são mensurados pela grandeza de atividade, que respectivamente é o Becquerel atualmente. Antigamente utilizávamos a unidade de Curie como unidade da grandeza para poder mensurar a exposição que foi dada naquele paciente, naquele órgão, naquela região em particular. Tá bom, gente? Então aí vem falando ali, né, que a atividade que fornece uma desintegração por segundo vale 1 Becquerel. Ou seja, cada segundo vale 1 Becquerel. Anteriormente, essa unidade, como já falei, era medida em Curie, que equivale a 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo. Ou seja, isso aqui não interessa pra gente. É só uma representação do que significa a unidade e esse tempo de exposição aí em fórmulas matemáticas. Então, a gente só tem que saber que a grandeza utilizada no processo de medicina nuclear é a atividade e a unidade representativa é o BK, de Becquerel. Antigamente utilizava-se de Curie. Uma coisa agora importante, para a gente poder determinar a taxa de exposição do paciente a essa radiação aí, nós temos que saber sobre o conceito de meia-vida. Então, existem o conceito de meia-vida física, o conceito de meia-vida biológica e o conceito de meia-vida efetiva. Então, o que quer dizer esse meia-vida? Meia-vida é o tempo que o radioisótopo ele vai levar para se desintegrar de um pedacinho desse tamanho até a sua metade. Ou seja, ele vai tendo esse tempo de meia-vida. E aí eu pergunto para você, quanto é o tempo de meia-vida para que um elemento de urânio aí, de número atômico 19 chegar a número atômico 8? E aí vai ter que ser calculado esse tempo de meia-vida, quanto tempo que ele vai chegar na sua metade aí de número atômico, de número de massa. Né? O número atômico não pode, porque senão o elemento ele muda. Tem que ser número de massa. Ele tem número de massa 54, e eu quero que ele chegue no número de massa pela metade. Vamos falar que é 50, 25. Então aí vai ter um cálculo de tempo de meia-vida para que ele chegue até quanto tempo ele demorou para chegar na metade do número de massa dele, que é 25. Então isso é o tempo de meia-vida. Ele vai sendo desintegrado de meio e meio e meio, ou seja, 50 para 25, de 25 para 12,5, 12,5 para metade e assim por diante. Esse é o tempo de meia-vida até ele se desintegrar totalmente e ser um isótopo, não mais um radioisótopo. Tem essa diferença. Ele não pratica mais atividade de emissão de energia. Então aí, qual é a diferença de tempo de meia-vida física e tempo de meia-vida biológica? Então, ó, nunca sabemos quando um determinado radionuclídeo irá emitir radiação. Entretanto, se tivermos uma amostra com um número muito grande de radionuclídeos, né, sabemos que depois de um intervalo de tempo chamado de meia-vida, metade dele vai ser desintegrado. E após a outra meia-vida, metade do que restou dessa desintegração também vai ser desintegrado e assim por diante. Então, ó, o césio 134 e o césio 137, que esse 134 e 137 é o número atômico deles, respectivamente, são radionuclídeos que contaminaram o ambiente após aquele acidente de Chernobyl, né? O reator lá, número 4 de Chernobyl, e os reatores de Fukushima. Então, aí, esses elementos, respectivamente, têm tempo de meia-vida de 2 anos e 30 anos para chegar na metade aí, do número de massa deles. E aí, até chegar no ponto que eles não fornecem mais risco para a população em volta daquela área ali que foi contaminada. E aí o radionuclídeo também, o flúor 18, que é emissor de partícula beta, né? Ele é muito usado aí para obtenção de imagens de tomografia por emissão de pósitron. Ele tem um tempo de meia-vida de 109,8 minutos, ou seja, equivale aí 1 hora e 40 minutos.
Ou seja, ele já vai, a cada 1 hora e cada 40 minutos, ele vai se desintegrando e vai perdendo sua atividade. Até chegar um ponto que ele não vai ter mais atividade nenhuma de emissão de partículas. E aí agora, então isso é o tempo de meia-vida física, que corresponde ao que? A estrutura física do radionuclídeo, né? E agora, meia-vida biológica. Então, a meia-vida, como já o nome já fala, é biológica, ou seja, relacionado com o tecido humano. A meia-vida biológica descreve o clareamento biológico de um dado radionuclídeo em um tecido, em particular, ou um órgão. O conceito meia-vida biológica não é tão preciso quanto meia-vida física, que a gente faz cálculo no tempo de meia-vida física. Este pode variar entre indivíduos e não segue necessariamente um processo exponencial regular, não segue um padrão. A gente consegue mensurar pelo cálculo o tempo de meia-vida física, de acordo com o número de massa e o número atômico do elemento. Já a meia-vida física biológica vai diferenciar de um indivíduo para o outro, porque eu sou uma pessoa ectomorfa, né? Eu sou uma pessoa magra. Tem a pessoa endomorfo, mesomorfo, que é as pessoas que têm mais tecido de pouso no corpo. Então, o tempo de dissipação de energia do corpo, que é o tempo de meia-vida biológica, vai ser diferente de um para o outro. Então, esse é o conceito de tempo de meia-vida biológica. Já é relacionado ao tecido do paciente, a cada paciente, ao tempo que vai ser emitida essa radiação no corpo do paciente. E aí sim, após essa emissão, os equipamentos de cintilação vão captar essa radiação e aí gerar imagem posteriormente na medicina nuclear. Entendeu o conceito de meia-vida biológica? E aí, meia-vida efetiva é o radiofármaco, né, no sistema biológico, e ele é dependente, está ligado no tempo de meia-vida física e meia-vida biológica. Então, aí, com o decaimento físico e o decaimento biológico ocorrem simultaneamente, em paralelo, né? A relação do tempo de meia-vida física ela vai ser dada por uma determinada fórmula que não nos interessa aqui, a gente só está estudando os conceitos. Então, o meia-vida efetiva, ou seja, meia-vida física em paralelo com o tempo de meia-vida biológica. E nós vamos ter aí um valor aproximado do tempo de meia-vida efetivo, ou seja, que vai acontecer no corpo do paciente e com o isótopo radioativo. Agora, acabando esses conceitos, nós temos que também agora partir para conceitos de interação dessa radiação que foi produzida para fazer o exame de medicina nuclear com o tecido do paciente, que são chamadas as interações das radiações com a pele. Então, a gente tem que entender como é que ocorre, quando a radiação ela entra em contato com o tecido, com a região que vai ser estudada em medicina nuclear. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então, a radiação gama e a radiação X são atenuados nos tecidos por três processos. O que é atenuado? São absorvidos, são barrados, sofrem interações com o tecido. Então é chamado de atenuação, esse nome bem específico. Através de três processos. Produção de pares, efeito fotoelétrico e efeito Compton. Nós já estudamos, se eu não me engano, se não foi comigo, foi com o Cristiano, sobre esses tipos de interação da radiação com a matéria. Mas vamos voltar a relembrar aqui, porque isso também é essencial dentro do campo da medicina nuclear. Bom, gente? Vamos lá. Então, vamos entender sobre o conceito de produção de pares, que é um tipo de interação da radiação com a matéria. Quando a radiação toca a pele, produz esse tipo de radiação, de interação, que é a produção de pares. Então, a produção de pares requer um fóton, né, de energia de 1,2 mV para poder ocorrer esse tipo de radiação. A energia do fóton é convertida em duas partículas, o elétron e o pósitron. Ou seja, quando a radiação ela toca nesse tecido, ela pode produzir, se ela for de ali no mínimo de energia 1,02 mV, ela vai produzir interação de produção de pares. E aí, como é que ocorre a produção de pares? Essa radiação dessa energia vai tocar, vai produzir duas partículas, o elétron e o pósitron. Então, como a energia requerida para isso acontecer é muito maior do que a energia usual do que a gente usa no radiodiagnóstico, com raio-x, radiação da mamografia, radiação gama, essa forma de atenuação aqui ela não é tão proveitosa na medicina nuclear, por ela ser muito energética. Então, a gente não consegue trabalhar
com esse tipo de interação para poder gerar imagem na medicina nuclear. Mas é basicamente isso. Fótons de radiação com energia 1,02 mV, ou seja, é muito alto. Eles fazem produção de pares no tecido, emitindo elétrons e próton, e aí não nos favorece a medicina nuclear para produzir imagem. Isso é um tipo de interação. Agora, o outro tipo de interação é a radiação, é o efeito fotoelétrico, ou absorção fotoelétrica. Então, basicamente, o que é a interação fotoelétrica? Ela é o quê? A absorção dessa radiação pelo tecido que foi ali exposto à radiação. Então, basicamente, quando você falar efeito fotoelétrico, ou seja, a absorção da radiação pela matéria, pelo tecido, total, absorção total. Então, vamos lá entender. A absorção fotoelétrica ocorre quando a energia do raio-x ou gama, né, é totalmente transferida para o tecido, ou para os elétrons da órbita do tecido aqui, porque nossa matéria também é composta de átomos. Então, essa radiação ela interage com os elétrons dos átomos do nosso tecido e ela é totalmente absorvida. Então, é basicamente isso. Então, o fóton deve possuir uma energia maior que a energia de ligação dos elétrons, ou seja, a energia, o raio-x e o raio gama tem que ter energia maior do que as energias dos fótons que compõem o nosso tecido para poder ocorrer o efeito fotoelétrico. Então, este elétron é deslocado da sua órbita para outra mais externa, ou é ejetado do átomo, ou seja, os elétrons do nosso átomo, após ter interação com a radiação X, eles são ejetados, né, da eletrosfera, desse átomo aí da nossa pele, e vai causar um buraquinho naquelas eletrosferas. O que vai acontecer? Os elétrons das camadas mais externas vão descer para ocupar esse lugar vago que a radiação X ou gama fez e deslocou. E aí acontece emissão de radiação característica, quando esses elétrons eles vão ocupar as partes mais internas desse átomo do tecido aí. Então, efeito fotoelétrico, a radiação gama-X tem energia suficiente para poder arrancar um elétron do átomo do nosso tecido e deixar um buraco nesse átomo. E aí, ao mesmo tempo que ocorre o efeito fotoelétrico, ocorre a emissão de radiação característica, que por conta da reordenação da eletrosfera do átomo do nosso tecido. Que quando bateu ali a radiação X na nossa pele, ejetou vários elétrons dessa eletrosfera, deixando um buraco. E aí o átomo ele vai se reordenar tampando esses buracos. Mas para habitar essas camadas mais internas, ele tem que reduzir a sua energia do elétron, e aí ocorre a emissão de energia para poder ocupar as camadas mais internas do átomo da nossa pele. Entendeu? Então ocorre o efeito fotoelétrico e, ao mesmo tempo, ocorre a emissão de radiação característica, ou sob a forma de elétrons áureos, que vai mais à frente, não nos interessa aqui. Agora vamos entender outro segundo efeito, que é o efeito Compton. Então, aí, inicialmente foi um físico chamado Arthur Compton que estudou esse efeito de interação, né? E ele, estudando o espalhamento sem perda de energia dos fótons com a matéria, ele notou uma diferença de energia entre o fóton incidente, que é a radiação que foi gerada, né, para poder incidir na pele, com a radiação espalhada que foi gerada. Então, aí, para explicar isso, ele atribuiu essa diferença de energia como liberação de um elétron orbital do átomo. Ou seja, como é que funciona essa interação? No espalhamento Compton, o fóton, a radiação que foi gerada, interage com o elétron das camadas mais externas desse átomo. Não sei se vocês lembram, elétrons que estão rodeando mais internamente próximo ao núcleo, eles são fortemente ligados a esse núcleo, e tem mais energia. Agora, os elétrons das camadas mais externas, eles são fracamente ligados. Ou seja, se vier um fóton incidente com muita energia bater nesse elétron aí da camada mais externa, ele vai conseguir ejetar esse elétron dessa camada aí. Ou seja, só de passar próximo a esses elétrons da camada externa, ele consegue realizar um desvio e ejetar esse elétron da camada mais externa aí. E aí ejeta um fóton Compton, ou seja, gerando uma radiação espalhada. E aí o fóton incidente também segue sua rota, também sofrendo um leve desvio. Então aí no espalhamento Compton,
é um modo denominado de interação com os tecidos moles para energias variantes entre 30 kV a 30 mV. Tá bom, gente? Então, basicamente isso. E esse efeito... Só um minuto. Vamos lá, continuando. E esse efeito, ele não é assim tão também apropriado para o campo da medicina nuclear, porque essas difusões de elétrons aí, né, de espalhamento e desvio desses fótons, ele não contribui muito para a absorção da energia no tecido. Porque o que importa para a gente aí na realização do exame da medicina nuclear é que ocorra o efeito fotoelétrico, que é a absorção dessa radiação no tecido mole, para que posteriormente esse tecido ele emita essa radiação e aí o equipamento vai captar essa radiação e gerar posteriormente as imagens. É basicamente isso. Tá bom, gente? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Nós estudamos hoje muito o princípio físico em medicina nuclear. Então esse conhecimento aqui vai dar base para a gente entender os protocolos e posicionamentos, entender proteção radiológica, qualidade de imagem, que vão ser conteúdo dados mais à frente. Então hoje nós entendemos um pouco sobre princípio físico dentro do campo da medicina nuclear. Então a gente fica por aqui, até a próxima aula, e peço que vocês, além de assistir aqui o vídeo, vocês leiam o conteúdo, leiam o slide, para estar fixando ainda mais o entendimento da minha explicação aqui no vídeo. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula, uma boa noite a todos.